Então, pessoal, paz de Cristo a todos. Olá, olá. Hoje, ai cabeça, hein? 13 de agosto de 2022, sábado lindo, ali, ensolarado. Olha que céu maravilhoso, hein? Cada dia com mais e mais vontade de morar com o nosso Criador. Claro que ele está no céu dos céus, né? Muito além desse céu que a gente vê aqui, né? Do cosmos. E até um pouco sobre isso que eu quero falar com você. Queria começar uma série preparando-se para a eternidade. Na verdade, eu tinha pensado em falar sobre a série Despedida, mas aí alguém poderia pensar, né, que a gente está aí com pensamentos suicidas ou querendo criar alguma seita, né, para levar pessoas aí ao suicídio coletivo. A gente sabe que infelizmente isso aí até já aconteceu, né, nos Estados Unidos, por exemplo. Se você pesquisar, você vai ver que infelizmente aconteceu essas loucuras de fanatismo, né? A proposta não é essa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é estimular suicídio, nem expressar algum desânimo, né? Pela nossa vida, mas é refletir alguns dias. Vou tentar fazer alguns vídeos. Eu não sou muito disciplinado, não. Você que me segue aí, eu até tento fazer assim o dia certinho, né? Ó, todo sábado vamos falar, toda sexta-feira à noite e tal. Você me segue aí, você vai descobrindo os dias aí. O dia que você perder ao vivo, o vídeo vai estar disponibilizado, certo? Aí no Face, vou ver se eu compartilho lá no Instagram também, enfim. Mas o que acontece? Eu sempre observei nessa caminhada cristã que nós, o mundo ocidental, né, apesar de toda a influência do cristianismo, sempre aparenta ser mal preparado para a eternidade, em relação, por exemplo, ao mundo oriental, né? Que não teve tanta influência do cristianismo, e para eles uma visão mais filosófica da vida, né? Não necessariamente, de modo geral, né, as religiões orientais não são teístas, né, monoteístas e teístas no Deus da Bíblia, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa história predominantemente ela é nossa, né? Ela é ocidental. E eu sempre percebi que nós somos assim terrivelmente despreparados para a eternidade, né? As pessoas se convertem, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, cantam coisas relacionadas ao céu, falam sobre o céu, falam sobre a vinda de Jesus, mas no fundo, se sentem muitas vezes deprimidas. Parece ser um fardo monstruoso pensar nessa passagem, né, para a eternidade. Eu até sempre, eu queria refletir alguns dias com vocês, por exemplo, sobre as pessoas que ignoram a eternidade. Obviamente, se elas desconhecem, elas vão estar despreparadas naturalmente para isso. Mas também tem os que conhecem, sabem, mas estão desapercebidos. Agem como se estivessem despreparados, né? Desprezam a questão da eternidade. E aqueles que realmente estão preparados para a eternidade. A palavra do Senhor fala sobre isso. Por exemplo, eu postei para vocês aí que seria achei um texto interessante para a gente refletir sobre ele, que é Eclesiastes, onde ele fala que Deus colocou a eternidade dentro de nós, do homem, né, quando Deus nos criou. Tudo bem que tem versões, como a corrigida, que vai dizer simplesmente mundo. Deus colocou o mundo dentro de nós, mas sempre dando uma ideia de que está muito além do nosso conhecimento diário, do nosso dia a dia. Mesmo a ideia de mundo, quando a corrigida traz, não tão enfático, né, quanto a questão da Almeida, a NVI traz isso também. E até a versão inglesa, King James, traz mundo igual a corrigida, mas ainda é uma ideia de algo além de nós, além do nosso dia a dia, além do que nós estamos vendo rotineiramente, tocando, ouvindo, enxergando, sentindo, percebendo, né?
dá uma ideia de ser além. E não podemos desconsiderar também que quem falou isso foi Salomão. Salomão foi um dos grandes reis de Israel, o homem mais sábio da terra e da história. E Salomão não está simplesmente filosofando, humanamente falando. Ele não é um mero filósofo, né? Ele é um homem que crê em Deus, um homem que acredita na eternidade, que viveu a vida, teve seus momentos de deslizes, mas buscou o arrependimento porque entendia que existia algo além desta vida. É tanto que ele diz em Provérbios 1 que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E no encerramento de Eclesiastes ele diz: de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente sabe, que conquista, que realiza, lembre-se que você vai prestar conta um dia a Deus. Então isso aponta também para a eternidade. Mas até nesse texto, quando você chega no versículo 14, você vai ver o que ali? Que ele inclusive vai citar que tudo que Deus faz dura eternamente. Mesmo na versão que traz que Deus coloca o mundo dentro de nós, o 14 vai citar que ele, tudo que Deus faz dura eternamente. Dura além dessa vida. Além dessa vida. Então a gente vai refletir sobre isso, sobre os posicionamentos das pessoas, né? Os que ignoram totalmente, os que conhecem, mas desprezam, e os que realmente estão preparados. Mas também a gente vai refletir, sabe sobre o quê? Que acreditando você ou não, aceitando você ou não, você é eterno. Por isso que a Bíblia não fala apenas da vida eterna, ela fala inclusive da morte eterna, né? Ocasionada pelo nosso pecado, que é um outro ponto que a gente vai ter que comentar sobre isso também, porque Deus nos cria eternamente. Coloca o homem e a mulher lá no Jardim do Éden. No Jardim no Éden. Até corrigir aqui, né? Porque existia a terra, existia ali o Oriente Médio, a Suméria, né? A Suméria, e existia a terra dos caldeus, né? E existia o jardim chamado Éden, existia um lugar chamado Éden, e Deus faz um jardim dentro do Éden, por isso que é Jardim no Éden, tá? E aí o homem perdeu o acesso. E existe aqueles que acreditam realmente que o homem ele era eterno, que ele nunca iria morrer, ele morre fisicamente por causa do pecado. E é interessante isso porque se o homem ele iria viver eternamente, já no Jardim do Éden, Deus diz assim: crescei e multiplicai-vos, né? Ou seja, aí a gente pergunta, se o homem não pecasse, Adão e Eva iam se multiplicar, onde é que ia caber tanta gente na Terra se ninguém morresse? Se hoje que morre tanta gente, nós já somos aí 7 bilhões de pessoas, você imagina se realmente a gente nunca morresse, a Terra não suportaria. Então, a gente vai para dois caminhos, né? Ou não está falando da eternidade física, né? O conceito eterno que nós temos hoje de nunca acabar a vida física, ou então realmente Deus na sua presciência, que é o que nós cremos, ele sabia que o homem iria cair, o homem não ia cumprir aquele plano de crescer e multiplicar, de encher a terra, né? Porque infelizmente o homem pela sua desobediência iria cair, e agora acabou essa história de terra para nós, né? A duração do homem agora é seus 120 anos aí. Tem gente que já chega a 80 com muita canseira e enfado, né? Muito raro alguém chegar a 120, por exemplo, né? Então acabou essa história de terra para nós. E Jesus veio nos trazer a vida eterna em Deus, certo? Essa é a proposta, essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência do cristianismo. Eu sei que está muito na moda, o melhor da nossa história está para acontecer e tal, né? É muito bonitinho isso aí, mas o melhor da nossa história vai ser lá, na eternidade. Tá bom? Eu vou usar o céu cosmos aqui, que eu acho que é o melhor. Aproveitar esse sol, esse dia ensolarado lindo aqui, né? Em Cosmos, hein, gente? Estou na zona oeste do Rio de Janeiro, em Cosmos. Lugar muito bonito, abençoado aqui. E aí o que acontece? Estou até no meio de um jardim muito bonito aqui, ó. Vou filmar muito o jardim, que tem os amigos aqui, né? Só para não expor a imagem de ninguém. Mas o que acontece? Vamos pensar na eternidade. E falando dessa eternidade, Jesus vem nos buscar, né? Para nós
termos a vida eterna. Mas aceitando você ou não, infelizmente existe a possibilidade da morte eterna, mas você é eterno. Você não vai deixar de existir mais. Parou para pensar numa coisa dessa? O corpo vai para debaixo da terra ali. O corpo vai para debaixo da terra. Mas o ser humano foi feito de uma forma por Deus que ele não vai deixar mais de existir. Seja ele tendo a vida eterna ou a morte eterna. Ele vai existir eternamente porque Deus colocou um espírito, uma alma dentro de nós. Nós não somos só corpo, nós não somos só matéria, tá? Então, algumas reflexões sobre essa que a gente vai fazer aí alguns dias, tá certo? Então por hoje é só, reflita sobre isso, pense. Você é eterno, Deus colocou a eternidade dentro de mim e dentro de você. E isso traz responsabilidades enormes, tá? A respeito da nossa vida, de como nos comportamos, das decisões que tomamos, das escolhas que fazemos. Pense sobre isso, reflita e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.